Você ainda é alguém que, além de não conhecer, ainda acaba apontando o dedo para pessoas que estão tentando ficar de pé. Você, além de não estar de pé, ainda tenta derrubar pessoas que tentam se aproximar de Jesus. Isso não é papel de fariseu. Isso é papel de gente ignorante, de pessoas que para Deus são ignorantes. A Bíblia diz que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas o que nós precisamos entender é que ele não leva em consideração o tempo da ignorância até quando você aceita e recebe a Jesus. Recebeu Jesus, aquele tempo que passou da ignorância para trás, para Jesus esse não faz mais parte da sua vida, porque ele irá lançar no mar do esquecimento. Mas nós podemos observar na Bíblia Sagrada que aqueles que são ignorantes e não recebem a Cristo, eles serão condenados pela própria ignorância. Às vezes você fala no seu coração o seguinte: eu nem vou estudar essa palavra, eu nem vou procurar saber, eu nem vou congregar, porque dessa maneira, se tiver algo que eu saiba que possa me condenar, que possa me levar para o lamaçal, levar para o fogo do inferno, né? No lamaçal do pecado já se encontra, né? Mas algo que possa me levar para o fogo do inferno, pelo menos eu não vou ter a consciência de saber o que é. Só que existe algo muito interessante, é que Deus, ele permite com que aqueles que não o buscam, aqueles que não querem saber da sua palavra, não querem saber dos seus caminhos, dos seus ensinamentos, ele permite que essas pessoas elas sejam condenadas pela própria ignorância, pelo próprio ato de ignorância. Nós vemos uma parábola que Jesus ele vai contar do rico e Lázaro. É uma parábola muito conhecida. O rico humilhava Lázaro. Lázaro comia das migalhas que caíam da boca do rico. E uma certa vez aconteceu que os dois partiram. Só que quando os dois partem, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. O motivo do rico ter ido para o Hades, que é o inferno, o fogo eterno, não é pelo fato de que ele era rico e Lázaro era pobre. O fato não é isso. Tem como você ser próspero e servir a Deus. Jesus ele vai falar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, mas ele não fala que é impossível. O que ele falava era portas grandes, só que estreitas, onde o camelo, para ele poder passar, ele tinha que tirar todas as suas bagagens, tudo aquilo que o atrapalhava de entrar, tudo aquilo que estava preso, né, a ele ali, o que o prendia de passar, de entrar pela porta, e se abaixar e entrar de joelhos para poder passar naquela porta. Assim como o homem também precisa saber o que se desprender, saber o que mais importa para ele. Jesus vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque é interessante que nós entendamos que ali, quando o rico ele vai para o Hades, ele passa a pedir para Abraão que peça para Lázaro molhar a ponta do dedo e refresque a língua, porque a sua alma estava se consumindo, né, naquela chama. Nós observamos que ele conhecia um pouquinho da palavra. E aí o que eu quero deixar é que talvez você conheça um pouco dos caminhos de Deus, que você conheça um pouco da palavra de Deus, mas você se recusa. Você prefere agir na ignorância e não querer saber mais. E eu quero te dizer que esse não é o caminho correto a se trilhar. Talvez seja um plano que você fez no seu coração. E é por isso que a palavra ela vai nos dizer que o homem faz planos, mas é de Deus que vem a resposta da boca. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles
é ruína, o fim deles é a morte. Então, pense nisso. Então, tem muitas pessoas, queridos, por aí, que às vezes, além de não se entregar para Jesus, não se entregar a Cristo, né, vive a vida como quer. Eu não posso me intrometer na sua vida, você vê a sua vida como você bem quiser, bem entender, né? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos dá esse livre-arbítrio, esse direito de escolha para escolher entre o mal ou o bem. Decide você o que vai querer para a sua vida, né? Você acha que tudo na facilidade, tudo no caminho mais fácil, no caminho mais largo, né, é o que vai trazer felicidade? Já percebeu quando você pega o seu salário no final do mês, que você gasta ele tudo, né, com coisas que elas são coisas que vêm e vai, e não tira nem um pouquinho para pagar uma conta, não guarda nem um pouquinho para comprar um remédio, para fazer uma coisa que necessita, o quanto é dolorido no final, e você tem que esperar até o próximo mês para que possa se repetir. Agora você pensa, tem que esperar até o próximo mês, já é doído, olha que só são 30 dias. Agora você pensa uma eternidade inteira longe de Deus, uma eternidade inteira onde você sabe e entende que por mais que você clame a Deus, você clame a voz de Deus, Ele está ouvindo, mas não está te escutando. A voz chega lá, né? Ali no seio de Abraão, a voz chega no alto, porém Deus, ele não fará nada, porque a sua escolha ela está selada, a sua escolha ela está determinada. Você escolheu, né, aquele cenário para você viver os últimos dias, o final, a sua eternidade inteira. Sendo que hoje você tem a oportunidade de se entregar a Cristo, e eu quero te dizer, você tem o direito de escolha, você tem a oportunidade. Agora, só que se não busca a Jesus, se não busca a Deus, se não quer saber de Deus, se não quer saber da palavra, né? Se não quer saber dos ensinamentos de Cristo, não quer saber daquilo que Deus ele tem para os seus servos, pelo menos não tente ser pedra de tropeço, né? Acusando, apontando o dedo. E da mesma forma eu falo para quem está dentro da igreja. Se você não está para somar, meu querido, se você não está para somar, minha querida, por favor, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, não seja fariseu, não seja escriba, não seja como esses homens aqui, né, que eles eram bons em algumas coisas, eram bons na oratória, eram bons na lei, eram bons em querer guardar os mandamentos, só que por dentro eles não tinham amor, não tinham misericórdia, era morte, morte severa para as pessoas que se pisasse, né, ali em algum ponto da lei, né, elas eram mortas, torturadas, né, estilhaçadas, apedrejadas, né. Agora eu pergunto, foi para isso que Jesus ele veio? Para os pecadores, para os pobres, para os doentes, né? E talvez você seja um doente, tanto você que serve a Deus, quanto você que não serve, né? Às vezes você tem a vontade de chegar até Cristo, porém não chega com medo da multidão, né? Com medo do erro dos outros. Até parece que o erro dos outros vai impactar na sua comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com os outros, mas não precisa ter comunhão com os pecados dos outros. Você precisa ter comunhão com as pessoas, ter comunhão com os irmãos, mas não precisa ter comunhão com os erros dele. Ao invés de criticar, repreenda. Ao invés de criticar, chegue, dê conselhos. É muito melhor, ore, faça alguma coisa. Mas criticar, falar, profanar, caluniar, isso não. Tanto para você que é crente, quanto para você que não é. Tanto para você que serve a Deus, porque a igreja, neste momento, ela está passando por um momento de perseguição. Perseguição severa. Nós vemos observando, a coisa está pesada, o ambiente, nas redes sociais está pesado, no YouTube está pesado, agora já não se pode falar, né, tantas coisas que antes era liberdade, né, dos servos de Deus. Talvez há pessoas que digam, mas isso não é perseguição. Eu falo que é sim, é perseguição. A partir do momento que um texto da palavra de Deus, ele para de sair de respaldo, ele para
de sair, né, dos direitos, dar direitos autorais no rede social, no YouTube, na plataforma do YouTube, né? A partir daquele momento que um versículo não pode mais ser citado, passa a ser perseguição, porque a palavra de Deus ela é completa, a palavra de Deus ela é única, a palavra de Deus ela é viva, é como se você pegar um quebra-cabeça e você tirar uma peça, não vai ser mais a mesma coisa. Assim é a palavra de Deus também, é da mesma maneira. Quem somos nós? Quem é o homem para poder tentar tirar, né? O livro do Apocalipse vai nos dizer que aquele que tirar parte deste livro, lhe será tirado partes do livro da vida. Ou aquele que acrescentar, serão acrescentadas pragas que estão neste livro. Há pessoas que levam a palavra de Deus como um conto de fada, há pessoas que levam a palavra de Deus como uma história em quadrinho, mas a verdade é que aqui dentro tem tanta verdade que você vive hoje, tanta verdade que às vezes bate na tua alma hoje, tanta verdade que vai à tona nos teus pensamentos hoje, né? Mas que às vezes você acaba não dando ouvido, acaba agindo na ignorância. Tem tantas verdades que você ainda não conhece, tantas verdades que você não sabe, né? Primeiro, porque não entende. Segundo, porque tem preguiça de estudar a palavra. Tem preguiça de ir à igreja, tem desânimo de ir na igreja. Tem medo do olhar das pessoas. Tem medo do erro das pessoas. Reflita nisso, meu querido e minha querida. Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano você está sendo? E outra, eu vou deixar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é qualquer livro. A palavra de Deus, ela não é qualquer história em quadrinho. A palavra de Deus, ela não é apenas um detalhezinho que as pessoas estão acostumadas, né, a falar: a Bíblia, isso aqui é a Bíblia, tem isso na Bíblia, tem aquilo na Bíblia. As coisas que tem aqui é porque sinaliza, deixa uma mensagem. Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vemos está relacionado a essa palavra. Quando você estuda essa palavra, talvez você pode encontrar registros que talvez causem dúvidas, causem insegurança. Mas quando você lê essa palavra, é interessante que você saiba que você vai encontrar muitos erros, mas esses erros é em você, é erros que estão dentro de mim, porque quanto mais você estuda essa palavra, mais você vai entendendo que você é pecador. Quanto mais você estuda essa palavra, mais ela te estuda. Então é interessante que você entenda isso de uma vez por todas. Esses fariseus eram homens que, como fala aqui a palavra, eles preferiam deixar o exterior do copo limpo, mas deixava o interior sujo. O que Jesus está dizendo? É que por fora, a capa que há por fora é a coisa mais linda, a coisa mais bonita, a oratória é incrível, fala que guarda a lei, que guarda os mandamentos, porém, por dentro é um sepulcro caiado, por dentro é só podridão. Há uma passagem no livro de Juízes, quando Sansão ele vai descendo para encontrar sua esposa. A Bíblia vai dizer que ele vai se desvirtuar do caminho, ele vai até o leão que ele havia matado dias antes, quando ele foi com os seus pais para poder ver a sua esposa. E o leão que ele havia matado antes, ele vai até, quando ele chega lá, estava bonito, tinha abelhas, um enxame de abelhas em cima do mel que estava sobre o leão. Nós podemos observar que o pecado, meu querido, é da mesma maneira. Em cima parece que tem vida. Em cima tem um enxame de abelha que tem vida. No meio, ele parece ser doce, mas embaixo está uma carniça. Embaixo está podridão. Embaixo está morto, embaixo está acabado. O pecado ele é assim.